Fala, sofredores do Palestra! Seja bem-vindo a mais um pós-jogo, hoje do jogo Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras venceu por 1-0, mesmo desfalcado. O time do Palmeiras, né, que hoje foi comandado pelo João Martins, venceu o Atlético Mineiro fora de casa. Primeira vitória desde que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, mas aquela situação de sempre aconteceu, né? A arbitragem. Então vamos falar bastante sobre não só a questão do Palmeiras, né, do jogo que foi bem feito, que o Palmeiras teve uma estratégia bastante interessante e também fez um bom jogo, mas vamos ter que falar também de arbitragem, né? Que realmente a arbitragem está cada dia pior e a gente precisa falar nisso. Nós, como torcedores, precisamos nos posicionar, já que a nossa presidente não se posiciona. Na verdade, então vamos lá. Mas antes quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Também não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links estão todos aí na descrição. Tá certo? Então deixe também para mim seu comentário, o que você quiser falar sobre a arbitragem, sobre o jogo, o que você achou do Luan, né, jogando como volante. Diz aí nos comentários, vamos fazer essa troca de ideia aqui, fazer com que esse canal possa crescer cada vez mais e a gente possa falar muito mais, trazer conteúdos aí de grande qualidade para você, torcedor palmeirense, assim como nós, tá certo? Então vamos falar sobre o jogo, né? Palmeiras, o Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras realmente começou o jogo de um jeito diferente, né? Com 7 desfalques, sem Danilo, sem Zé Rafael, sem Gabriel Menino, né? Nossos volantes. Ficamos sem um volante de origem, primeiro volante de origem, né? E também até um segundo volante, né? Que o Atuesta não vinha jogando bem. Acabou sendo responsável por jogar nessa função. Também ficamos sem o Fabinho. Ainda não tínhamos o Everton, que estava com a seleção brasileira, Gustavo Gomes com a seleção paraguaia. Então o Palmeiras estava bastante desfalcado, né, para esse jogo, mas ainda assim conseguiu juntar os seus cacos, né, como diz o outro. Abel Ferreira também não estava no banco, o João Martins comandando a equipe. E o Palmeiras começou o jogo de uma maneira até complicada, o time sofreu um pouquinho no começo para encaixar a marcação, o Atlético Mineiro estava se aproveitando disso e com isso teve algumas oportunidades, mas não finalizou bem, assim como aconteceu no jogo de ida da Libertadores, né? Desperdiçou algumas chances interessantes. O Hulk ontem demonstrou que estava com muita vontade e, inclusive, no começo ele criou bastante dificuldades para a equipe do Palmeiras, mas isso mudou no momento em que o Murilo, né, que para mim também foi um dos grandes destaques, nós vamos falar até daqui a pouco sobre alguns destaques que a gente traz dessa partida, e para mim o Murilo foi um dos principais destaques, né, justamente porque o Murilo, não só pelo gol, mas ele foi fundamental na marcação do Hulk. O Hulk, em vários momentos, ele acabou criando dificuldades para a defesa do Palmeiras, que não conseguia marcar ele, mas o Murilo ele acabou marcando ele e depois até encaixou, né? O Piquerez também conseguiu impedir que ele fizesse as jogadas dele, mas o Murilo realmente ele ontem fez uma bela partida, uma das melhores talvez dele, né, com a camisa do Palmeiras e foi coroado com gol, né? No segundo tempo, após uma tentativa de chute que saiu errado do Scarpa, a bola pro, sobrou pro Murilo e ele fez o gol da vitória, né? Mas poderia ter sido mais, né? Aí a gente vai entrar naquele tema arbitragem, que é um tema que a gente não gosta de tratar. Quando a gente trata de arbitragem aqui, sempre eu vejo comentários pejorativos, né, de torcedores rivais, principalmente, dizendo que é choro e que não sabe perder, tá? Só que aí, então, por isso eu acho mais importante ainda a gente falar de arbitragem quando ganha. E o Palmeiras venceu o jogo ainda apesar da arbitragem. A arbitragem fez um trabalho péssimo, tiveram muitas inversões de faltas, você não via critério na arbitragem. Você vê, por exemplo, lances, o Atuesta está apanhando desde o início do jogo, os jogadores do Atlético batendo no calcanhar, dando aquela beliscadinha no calcanhar, chegando por trás com, vamos colocar aqui, com desproporcionalidade de força, como diria o Arnaldo César Coelho, né?
Então o jogador chegava com muita força, chegavam em lances que, por exemplo, a gente já viu jogadores do Palmeiras serem expulsos em jogos anteriores, contra o próprio Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense. Ali a arbitragem você via o critério, né? Que era marcar. No jogo de ontem, o Luan ele dá uma entrada parecida com o jogador do Atlético. O primeiro lance que ele dá, ele toma um cartão amarelo. O jogador do Atlético precisou dar duas parecidas para aí sim ele ser advertido com cartão amarelo. Então a gente vê que a arbitragem já começa a ser tendenciosa aí. Depois aconteceu o lance fatídico, né? Aliás, dois lances que a gente pode reclamar muito, e aí pode ter no lance do pênalti, acho que ainda tem a possibilidade de que alguns vão querer alegar que pode ter sido fora da área. Eu não acredito que foi fora da área, até porque o pé do Atuesta já estava na linha, então para mim foi pênalti claro. O VAR não chamou, é o que mais pega, né? Para que tem o VAR? É uma pergunta que fica para mim. Há muito tempo eu venho falando sobre isso. Para que existe o VAR se você não vai chamar? Se você não pede ajuda, você quer trazer, centralizar tudo em você? Então, se você quer centralizar, faça as coisas direito, né? Marcelo de Lima Henrique fez uma péssima atuação. Para mim, foi uma das piores arbitragens que eu vi na história do futebol. Já vi várias, não vou mentir, não, já vi várias. Inclusive da Marília ali para os nossos rivais aí, a gente lembra muito bem como foi aquela arbitragem e a de ontem não foi tão diferente, não. Se vocês virem, por exemplo, tivemos aí esse lance, né, do Atuesta, o pênalti que a arbitragem não viu, e o pior de todos, o lance, vamos colocar aqui, talvez um dos piores lances de todos os tempos, que foi esse gol anulado do Breno Lopes, que o árbitro deu falta num lance que você via que o jogador do Atlético, que era o Mariano, se eu não estou enganado, ele escorrega e a bola sobra para o Breno Lopes depois de uma trombada, né, do Navarro. O árbitro vai lá e anula, alegando falta. Falta? O jogador escorregou, qualquer um viu ali no lance. E aí a arbitragem, além do gol ter sido invalidado, né, pelo árbitro, o VAR não chamou. O que eu vou dizer, cara? O que eu posso dizer em relação à arbitragem? E aí a gente vê, por exemplo, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, falando como se nada tivesse acontecido. De novo, é impressionante. Eu falo assim, a gente, como torcedor, a gente fica chateado, né? Porque a Leila Pereira, ela é presidente do Palmeiras, ela não defende o Palmeiras e o torcedor tem que vir aqui defender. É impressionante, tem sido muito vergonhosa a atuação dela. Talvez a nível administrativo, e olha que até no nível administrativo eu tenho minhas ressalvas, não gosto da atuação dela até o momento, acho que ela não entendeu ainda o cargo que ela tem ocupado, não tem feito um bom trabalho, e agora vem com essas questões de arbitragem que ela não se posiciona. Ontem até o Anderson Barros se posicionou, foi bem no posicionamento, mas ainda assim carece de um posicionamento dela como presidente. E não vem com esse negócio de ofício, não, que ofício não resolve nada. Se bobear o ofício deles, eles pegam e jogam no lixo e fingem que nada está acontecendo. Então, tá na hora de o Palmeiras tomar realmente posição em relação a isso, reclamar da arbitragem, cobrar mesmo, cobrar pessoalmente, cobrar melhorias, porque desse jeito não dá. O Palmeiras tem vencido, sim, dentro de campo, mas a arbitragem tem jogado contra e uma hora não vai funcionar. Numa hora a vitória não vai vir e aí vai ficar a cobrança para quem? É para os jogadores e para o treinador, principalmente para o treinador. Então acho que a gente precisa ser responsável em relação a isso. Sobre o jogo, gostei das atuações de Marcelo Lomba, foi muito bem no jogo. Também posso citar que o Marcos Rocha aqui no segundo tempo, para mim, ele melhorou, né? Evoluiu bastante. No primeiro tempo ele sofreu um pouco com o Keno, né? E posso apontar que o Luan se deu bem como volante, foi bem até em relação ao que foi o jogo.
O Atuesta jogou muita bola ontem. Para quem vive criticando o Atuesta, eu venho dizendo há bastante tempo que eu acredito no futebol do Atuesta, só que precisa de tempo de adaptação. Isso vale para Merentiel, vale para Flaco Lopes, vale para todo mundo. Precisa de adaptação. E ontem ficou claro que o Atuesta sim é um bom jogador e ele pode sim ser muito importante para o Palmeiras, mas precisa de tempo de adaptação. Também a gente tem que elogiar, dá para elogiar o time como um todo, mas esses jogadores, por terem sido criticados, por não estarem num bom momento desde o início do campeonato, eu acho importante a gente falar sobre isso. É isso, então esse foi o resultado, né? Palmeiras venceu, é líder do campeonato, está 9 pontos à frente do segundo colocado, que é o Fluminense. O Corinthians até venceu sua partida, o Flamengo perdeu, o Internacional empatou, se eu não estou equivocado agora, né? Fugiu da memória aqui. Mas o Palmeiras ele segue firme na busca, falta ainda 10 finais aí para que a gente possa ser campeão, talvez até menos, né? Dependendo de como seja o nosso desempenho. Mas é importante a gente seguir nessa toada, encarar todo jogo como uma decisão. E aí a gente vai ter agora, né, para o próximo jogo, o retorno de vários jogadores. Isso é fundamental aí para o nosso time, né? Porque o Palmeiras vai ter uma equipe mais completa, vai ter tempo de treinamento, então é muito importante isso, tá certo? Então deixa o seu comentário aí, diz para mim aí o que você achou do jogo, o que você achou da arbitragem. Você acha que eu tô certo em relação ao meu posicionamento ou você acha que a gente precisa mudar algumas coisas, se atentar a outras questões e focar menos na arbitragem? Diz para mim aí nos comentários, tá certo? Então é isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho, porque aí você vai ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Siga-nos nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, você encontra os links na descrição e também no podcast, né, o podcast dos Sofredores do Palestra. Siga lá e você vai estar sempre bem informado sobre tudo que a gente publica por lá também, tá certo? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.